E por causa de tamanha enchente e graves problemas sociais, a bancada federal conseguiu trazer a presidente Dilma no estado. E no Congresso Nacional, dedicam todos os esforços para atender a necessidade da população afetada pelas águas. O programa Mais Rondônia tem o compromisso de levar a verdade e o acompanhamento do trabalho de sua bancada aqui no Distrito Federal. Por isso, neste programa estaremos apresentando uma retrospectiva de tudo o que aconteceu nas últimas 2 semanas relacionado às cheias do Rio Madeira, as ações do Executivo, as ações do Legislativo do Estado, do Legislativo Federal, na busca de minimizar o problema dos desabrigados por esta enchente. E, além disso, também apresentaremos entrevistas e fatos de destaque desta semana. Uma das propostas feitas pelo governador Confúcio Moura ao ministro da Integração foi a de fazer a desobstrução de 12 quilômetros da rodovia Parque, que liga Nova Mamoré, e que criaria um canal de escoamento para o Acre, Nova Mamoré e Guajará-Mirim, sem passar por Porto Velho. Este assunto foi discutido também em audiência com a presidente da República, Dilma Rousseff, e toda a bancada de Rondônia, além da liberação de mais recursos para atender os desabrigados pela enchente. Junto com o governador Confúcio Moura, estavam na reunião com o ministro da Integração Nacional toda a bancada federal do Estado, além dos prefeitos de Guajará-Mirim, Nova Mamoré e da capital Porto Velho. Eles expressaram suas preocupações e necessidades emergentes para a situação atual de calamidade. O senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, e o deputado federal Amir Lando, também do PMDB, colocaram a possibilidade de que fosse editada uma medida provisória para resolver com mais celeridade a necessidade de recursos para tal situação. A solução era uma medida provisória, exatamente medida provisória para atender as situações emergentes, quer dizer, as situações imprevistas, para resolver de imediato. E nada no Estado de Direito, só a lei. A lei é que respalda as ações do Poder Administrativo. Então, o que nós precisamos? Que Rondônia seja declarada essa situação de calamidade para que as administrações possam acudir as pessoas rapidamente. E quem está se afogando não tem prazo. Quem está se afogando, quem está numa situação dessa, quer rapidez. Então, o que eu vejo, a necessidade urgente de uma medida provisória para declarar, para mim, calamidade pública, para facilitar a vida dos nossos gestores públicos, senão termina a enchente, eles vão para a cadeia. Quem tem fome tem pressa, quem está sem alimentação, sem abastecimento tem pressa. Quem está hoje, como naquela região, sem essas condições fundamentais, porque são comunidades isoladas, tem pressa e os governantes têm que resolver imediatamente, com celeridade absoluta. Então, essa celeridade, uma medida provisória poderá dar o respaldo necessário. E mais do que o respaldo legal para a ação desses gestores públicos, dos prefeitos de toda a região, também nós queremos ver que essa medida provisória transfira recursos significativos para fazer face a essa situação brutal, dolorosa, penosa, que a nossa população está sendo submetida. Em virtude da cheia do Rio Madeira e a falta de água potável para consumo próprio e lavagem de alimentos, o deputado federal Amir Lando, do PMDB de Rondônia, protocolou no Ministério da Saúde um pedido para que o governo federal disponibilize, em caráter emergencial, alta quantidade de hipoclorito de sódio para ser distribuído às vítimas da cheia do Rio Madeira. O hipoclorito é um potente desinfetante que deixa a água livre de vírus e bactérias e pode evitar o aparecimento de doenças como a leptospirose e hepatite. Até o momento, 42 casos de leptospirose foram confirmados, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. O senador Assir Gurges fez um balanço positivo da reunião com o ministro e colocou como importante a disposição do Ministério em trabalhar na questão legal da liberação da Estrada Parque para criar uma via de acesso aos municípios isolados. Olha, é uma reunião importante, o ministro da Integração está dando um apoio muito grande ao Estado de Rondônia. A questão da BR-421 não depende do ministro, mas com certeza o ministro vai poder dar um apoio para que a gente possa
ver a BR-421 aberta e atender a população de Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Não dá para aceitar que nós deixemos todas as famílias que residem em Nova Mamoré, que residem em Guajará-Mirim, sem acesso ou também sem o recebimento de insumos como água potável, combustível, gás de cozinha, o feijão e arroz, por conta de uma estrada que falta 12 quilômetros que passa dentro de uma reserva. Nós não podemos imaginar que meia dúzia de árvores são mais importantes que centenas e milhares de famílias e pessoas que moram nessas regiões alagadas. O senador também expressou a importância da liberação de recursos e uma solução para alojar os desabrigados, retirando-os das escolas, para que não haja prejuízo do ano letivo nas escolas públicas. Eu entendo que sim, é importante a ação do governo do Estado, é importante a ação que está acontecendo pela Prefeitura Municipal de Porto Velho e o apoio do Ministério também. São muitas demandas, são muitas coisas a serem feitas para socorrer os desabrigados. No primeiro momento, vai para as escolas. Estavam as escolas sem aulas, mas agora nós precisamos achar, como disse o ministro, um grande acampamento e levar essas famílias para que as crianças possam voltar às aulas. O prefeito de Porto Velho, Mauro Nazif, considera, apesar das dificuldades em razão da cheia, a mão de Deus operando, no sentido de que até o momento não houve nenhum óbito, e espera a decretação de calamidade pública para o município em razão dos prejuízos reais já contabilizados. Sabe o que é você ter uma cheia histórica, né, nos 100 anos de Porto Velho, a maior cheia dos 100 anos. Porto Velho, posso falar assim, não preparada para esse baque tão grande e você, no final, salvar, fazer com que todas as vidas tenham sido salvas, é muito a mão de Deus. Por isso que a gente é muito grato. A gente está aqui no Ministério da Integração simplesmente pedindo aquilo que entendamos como sendo o direito de Porto Velho, que nesse momento é o decreto de calamidade, porque em cima dele muitas coisas, nós por muitas ações poderemos fazer. O prefeito também comenta a respeito do pós-cheia e não demonstra nenhuma temeridade quanto ao fato de que esta cheia tenha ocorrido no meio de seu mandato, colocando em compasso de espera os projetos anteriormente definidos para priorizar as ações presentes. Ao mesmo tempo que você tem a dificuldade, você sabe que também você pode fazer com que ações importantes sejam desenvolvidas, tanto para essas famílias que hoje sofrem, quanto para a própria questão da cidade. Por exemplo, muitas dessas famílias viviam em condições subhumanas, em áreas ribeirinhas, em áreas subhabitáveis, e agora dentro dessa busca para resolver essas situações, nós já estamos abrindo, não estamos só esperando a enchente, nós estamos abrindo para frente, colocá-las em locais dignos, moradias, que elas possam falar, essa casa é minha, onde eu possa ter todo o conforto que se espera. E, ao mesmo tempo, você ter a chance de reestruturar, revitalizar a cidade, corrigir as áreas de APPs que têm questões de córrego, contaminação, infecção. Então, eu vejo o seguinte, tem a dificuldade é para ser vencida e Porto Velho irá vencer essa dificuldade. A dificuldade não afugenta a gente. A deputada Marinha Raup, do PMDB, comenta ao lado do prefeito Dúcio Mendes, de Guajará-Mirim, e do prefeito Laertes, de Nova Mamoré, o resultado da reunião com o ministro. Primeiro, eu acho que é importante colocar que essa audiência foi agendada pelo ministro Mercadante, chefe da Casa Civil, e nesse contexto, eu e o senador Raup entendemos que era necessário estar presentes o governador Confúcio Moura e os 3 prefeitos, o prefeito da capital, Mauro Nazif, o prefeito de Guajará-Mirim, Dúcio, e o prefeito de Nova Mamoré, o Laerte. Por quê? Porque foi a primeira vez que nós conseguimos sentar na mesa para a identificação dos problemas e a solução dos problemas em conjunto. O governador Confúcio Moura faz sua avaliação quanto à reunião com o ministro da Integração Nacional, a bancada federal e os prefeitos das regiões atingidas pela cheia. A avaliação foi muito boa. O ministro, com o seu staff do Ministério da Integração e a Secretaria Nacional de Defesa Civil, tem atendido Rondônia. Nós vamos inscrevendo diariamente as necessidades, reclamando por apoio e tem obtido. Hoje o centro, o objeto principal dessa audiência foi trazer os prefeitos de Nova Mamoré e Guajará-Mirim
uma circunstância que eles não sabiam aqui em Brasília, de isolamento absoluto das duas cidades, do desabastecimento em decorrência da cheia também dos dois municípios. O ministro ouviu todas as vozes dos prefeitos, dos deputados, senadores presentes, do prefeito Mauro Nazif também se expressou muito bem. Então, da agora para frente, nós vamos trazer dados mais concretos, anteprojetos mais bem formatados para orientar o pós-enchente lá do estado de Rondônia. Estes foram os fatos ocorridos nas 2 últimas semanas sobre as ações da bancada federal, do governo do estado e do governo federal. E os resultados nesta semana já começaram a surgir. No último sábado, a presidente Dilma Rousseff sobrevoou as regiões atingidas para delinear um plano de ação na recuperação pós-cheia. Também foi liberado pelo Judiciário a BR-421, conhecida como Estrada Parque, que irá tirar do isolamento municípios de Rondônia e o estado do Acre.